Salve, salve, nação tricolor! Forte abraço para você, torcedor amigo ligado no canal da LC. Eu sou Lucas César e é mais um LC Informa aqui no nosso canal. Roda a vinheta! Então, nação tricolor, mais um LC Informa aqui no nosso canal. Chegou nesse vídeo, clique aqui embaixo no botão inscreva-se, deixa o seu like e ative o sino. No nosso vídeo é bater a meta de 3.000 inscritos no nosso canal, então eu conto com você que está assistindo esse vídeo para se inscrever também. Você está chegando pela primeira vez, seja bem-vindo ao canal da LC, a voz da nação tricolor aqui no YouTube. Bom, a gente sabe que Campeonato Brasileiro chegou, né? Bahia estreia hoje, neste sábado, diante do Bragantino, Red Bull Bragantino, no estádio na Bia Bicha, dia 18 horas e 30 minutos. É bem chatinha, né, agora, sobre a situação do balanço financeiro envolvendo o Bahia, e é o balanço financeiro não do Bahia, mas do Corinthians. Por quê? Porque em 2019 o Bahia se comprometeu a pagar 2 milhões de reais referente à compra de Moisés. Pois é, saiu o último balanço financeiro do Corinthians, né? O Corinthians vai receber 70 milhões de outros clubes, né, de jogadores emprestados. Em 2019, o Bahia acertou a compra, né, do atleta em 70% e não pagou referente ao percentual, os 2 milhões de reais. Né? Então, o Bahia está aí na lista de devedores do Corinthians. Né? Então, o Bahia ainda não pagou, né, esse valor referente à compra do Moisés. Moisés que passou pelo Bahia em 2016 pela primeira vez, voltou em 2019, já em definitivo, 2016 foi por empréstimo. Depois foi negociado ao Inter por empréstimo, ficando 2020 2021 no Clube Gaúcho. Depois o Inter comprou em definitivo e o atleta hoje veste a camisa do CSKA Moscou. Então o Bahia aí está na lista de devedores do Corinthians. Pois bem, então repercutindo agora, torcedor, a entrevista do Cadu Santoro para o Rafael Machado, assessor de imprensa do Bahia, onde agora ele fala da janela de transferências, o porquê que o Bahia contratou esses 18 novos reforços, né, e qual o comportamento do tricolor nas próximas janelas de transferências aí. Fala, Cadu Santoro. Também abertura de janela internacional. Queria que você fizesse um balanço da participação do Bahia justamente nessas janelas, se existe já um planejamento visando a segunda janela de transferências e, por favor, você falou um pouquinho sobre os 18 reforços que chegaram até aqui. Queria que você falasse um pouquinho sobre o critério para essas 18 contratações. Perfeito, Rafa. Eu acho que o primeiro ponto eu acho que é uma evolução do futebol aqui no Brasil, que já vem acontecendo lá fora em relação a estipular as janelas. A gente ainda acha que essa primeira ela é muito longa, o que dificulta, às vezes, a montagem do elenco logo para o início da temporada e faz com que algumas chegadas aconteçam já no final dos campeonatos estaduais. Esse ano eu entendo que foi um ano atípico, porque a gente teve que ir para o mercado contratar mais jogadores do que nós esperamos fazer, do que nós esperamos contratar nos próximos anos. Nós fizemos 18 contratações, como você mesmo disse. Eu entendo que para os próximos anos, a tendência com esses atletas com um contrato mais longo, a gente possa ser mais pontual. Hoje a gente já tem exemplos de clubes no Brasil que estão agindo dessa forma, não no volume, mas muito mais entendendo as necessidades. Nós esperamos que, com a janela que a gente fez nesses primeiros 3, 4 meses, a gente possa ter encontrado uma equipe para a disputa do Campeonato Brasileiro e para a continuidade da Copa do Brasil. Mas, obviamente, que em julho a gente tem que estar sempre atento e aberto a fazer movimentos, porque lesões podem acontecer ou até mesmo saídas onde a gente não espera que a gente perca jogador por venda, mas a gente tem que estar atento no mercado para suprir qualquer necessidade. E sobre os critérios das 18 contratações dessa primeira janela? Eu acho que, primeiro, foi muito falado e gerou uma certa polêmica sobre a ideia de jogo, que acho que é algo que é muito claro quando o torcedor assiste as equipes do Grupo City, em ter atletas, em ter treinadores ou jogadores que tentam ser protagonistas, tentam ter controle do jogo, tentam ter a posse. E para isso é importante que algumas características elas são fundamentais. Acho que um dos pontos, como já foi visto e muito falado, quando a gente traz um zagueiro como o Vitor Hugo, Canu, a gente traz porque são jogadores que têm uma boa velocidade. Então, para a gente jogar num jogo que a gente quer controlar a posse de bola, onde a gente quer ser protagonista, é importante ter atletas que possam defender em espaços largos, como o próprio Marcos Felipe, que a gente viu fazendo cobertura de profundidade. Então, tudo isso é importante para a característica. Então, a gente tinha muito claro
dentro de cada posição quais são as características e muito com o auxílio do departamento de scouting do Grupo City, não só no Brasil, mas em toda a América e mesmo na Europa, a gente fez um trabalho longo dentro do orçamento que a gente tinha, das nossas necessidades, das posições que a gente buscava para poder encontrar atletas que encaixavam a ideia de jogo do grupo e, obviamente, do Renato. Ainda sobre contratações, que é um assunto que a galera sempre gosta bastante, aí e gera muita expectativa e muita curiosidade a questão de valores, porque foi muito falado nessa janela, o Bahia teve uma participação muito ativa nela e alguns valores foram divulgados de contratações aqui e acolá. Queria que você falasse, o que for possível falar, é claro, de se esses valores conferem, se existe uma meta estipulada de investimento, se esse valor já foi, digamos assim, ultrapassado, se ainda está... não está nem perto disso. Você pode falar um pouquinho, o que der para falar, é claro, trazer de informação para a gente? Rafa, acho que é normal e natural, tanto a imprensa como o torcedor, querer saber qual foi o valor pago, quanto pagou. Vi muita brincadeira quando dizendo que o Bahia hoje compra jogador do Manchester City ou do Independiente Del Valle. Vocês vão perceber que não é o perfil do grupo divulgar valores. Obviamente que o torcedor depois vai ter acesso ao balanço, entender qual foi o valor investido, mas não específico por cada atleta. O que eu posso te dizer é que o valor investido hoje ele foi maior do que o que era previsto. Então, por quê? Porque a gente entendia que tinham alguns atletas que o valor de mercado, porque o mercado foi diferente, eram maiores. Essa janela de transferência ela foi muito atípica, isso também é importante o torcedor, a imprensa, entenderem. Atletas que no passado eram negociados por empréstimo, numa troca, hoje os clubes vendedores, sabendo que eles são ativos, eles esperam, seguram uns 15, 20 dias finais da janela para poder vender por um valor maior. Ademir e Tassiano são bons exemplos disso. Acho que são dois atletas que a gente já tentou no início da janela, o próprio Vitor Hugo, que sai na nossa nota, a gente tentou em dezembro, o clube não queria vender, sabendo o final da janela, porque o Ademir é um bom exemplo que a gente concorreu com 4, 5 clubes, o atleta teve 4, 5 ofertas, e o trabalho do Renato em explicar a ideia de jogo, o nosso trabalho em explicar o projeto foi fundamental para convencer o atleta. Então, isso é uma dinâmica nova de mercado. Então, atletas que no passado não tinham um valor de venda, custaram algo maior do que o que era previsto. Então, o que eu posso garantir para o torcedor é que, como foi falado pelo Ferran, se for necessário para tornar a equipe competitiva um investimento maior, isso pode vir a acontecer. Então, só para finalizar sobre esse assunto, apesar da meta ter sido ultrapassada, você meio que fugiu aí. Os valores que estão sendo divulgados, é tudo isso mesmo que o Bahia já investiu? Rafa, eu acho que é natural, tanto o torcedor como a imprensa. Então, galera, aí as palavras aí do Cadu Santoro explicando toda a movimentação do Bahia no mercado da bola, né, janela de transferências, por que trouxe 18 jogadores, a importância de cada um, né, o comportamento do tricolor daqui em diante, né, no mercado da bola. Então, galera, mais uma LC Informa aqui no nosso canal. Gostou desse vídeo? Se inscreve, deixa o seu like, ativa o sino, certo? Compartilha esse vídeo também. Canal da LC é a voz da nação tricolor aqui no YouTube. Meu nome é Fui!